nós temos um desafio colocado à ordem internacional vindo do centro, né? Vindo de Washington, vindo do movimento político que o presidente americano, o presidente Trump, representa. Mas a gente não vive ainda num mundo no qual todas as potências maiores, grandes potências, os grandes players, China, União Europeia, Japão, países que certamente são maiores do que potências médias, a gente não vive num mundo no qual todo mundo abandonou a ideia de uma ordem internacional liberal baseada em regras. Tá? E mesmo nos Estados Unidos, e mesmo dentro do Partido Republicano, há forças que atuam contra esse processo. Né? Então, é um processo que certamente a gente está analisando. O mundo, eu diria, não será o mesmo que ele era pré-Trump, daqui mesmo quando ele sair do poder, mas a cooperação muitas vezes ainda é possível e alguns sistemas conseguem se sustentar, em parte porque ainda tem players muito significativos que apostam nessas organizações, nesses sistemas. Né? Organização Mundial do Comércio é uma Organização Mundial da Saúde é outro, e a gente pode pensar vários outros exemplos nesse sentido. Então, isso é um elemento muito importante. Se outros grandes players vão abandonar essa visão sobre a ordem internacional liberal. Dito isso, para falar sobre o seu ponto de segurança, sobre segurança, que é um tema de fato espinhoso, difícil. Eu concordo com o Hussein que é muito difícil dissuadir os Estados Unidos quando eles querem usar força. Mas o que a gente não pode deixar de levar em conta que atua como um limite ao uso da força e que torna, francamente, tem um motivo pelo qual o mundo não atua mais no modelo século XIX, gunboat diplomacy, como se dizia antigamente, né? A diplomacia das canhoneiras, como nós vivíamos no século XIX. Isso não é eficiente. Os líderes americanos do pós-Segunda Guerra, eles tiveram americanos e alguns britânicos tiveram uma grande sacação, né? Uma grande visão de que isso e no longo prazo, isso é ineficiente, porque o uso constante de coerção é particularmente custoso, é muito custoso, e você sempre enfrenta o problema, que é o problema que o Trump enfrenta hoje. Ele pode entrar no Irã amanhã e derrubar o regime iraniano, se você olhar só para a capacidade material. Mas mesmo ele tem que se preocupar com as consequências domésticas desse tipo de decisão. Né? Essa decisão seria custosa em termos de vidas americanas, seria custosa em termos de dinheiro, financeiramente, e seria custosa em relação à credibilidade de promessas que ele fez na campanha. Né? Então, isso serve como uma dissuasão no longo prazo. Eu acredito que um mundo que só vive baseado na coerção, e que coerção sempre existiu e sempre vai acontecer, mas que coerção é a ferramenta principal, é uma ferramenta do dia a dia, o tempo todo, da política internacional, me parece que fica muito legal no jogo das redes sociais do Trump, mas no longo prazo, política feita por estadistas, isso é insustentável.